Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre Voltaire. Continuando a aula anterior, hoje avançamos o capítulo tratando aí do Tratado sobre a Tolerância, que nós estamos falando nesse momento. Já estamos caminhando para o fim do excerto do Voltaire, que eu estou disponibilizando para vocês de novo aqui embaixo. Na primeira linha aqui tem um link que vocês clicando, vocês podem pegar o texto para vocês, né, com os capítulos que precisa ler. Então, estamos dando início à nossa aula de hoje, né? Essa aula não é tão grande quanto as outras, mas também não é tão pequena, né? As outras serão menores. Sou o professor Johnny, estamos dando início então às nossas aulas de hoje. Então, vamos lá, amigos. Aqui está o Voltaire, que estamos tratando dele. Ele é um filósofo iluminista do século XVIII, a época das revoluções, como a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. É um filósofo francês, nascido em 1694, falecido em 1778, nasceu no coração do século XVIII. A obra é essa, que foi publicada em 2022, capítulos 1, 4, 5, 6 e 18, que é do Locke e do Voltaire. Ele não cita o Locke aqui, mas porém a liberdade que ele fala é a liberdade do Locke, que está lá no vídeo do Locke, né? Uma coisa está ligada à outra, tudo isso está interconectado. Essa obra, então, estou dando de presente, por favor, fiquem à vontade, né? Podem compartilhar com os amigos aí, com quem vocês quiserem ajudar. E também, caso vocês tenham interesse em participar do canal, vai ter muito mais coisas, postagens sobre o Enem, outras universidades e também sobre assuntos da filosofia, bem como obras cinematográficas da filosofia, muitas coisas permitidas pela lei que eu possa colocar aqui estarão disponíveis. Então esse canal não vai deixar de crescer, vai ter sempre muita coisa, vale a pena. Então quiser se inscrever, comentar em nosso canal, quiser fazer o seu like, né? Suas perguntas, suas polêmicas, por favor, fique à vontade. Para mim é um prazer poder estar conversando com vocês. Então, está aí o Voltaire, né? E a respeito então do assunto tratado sobre a tolerância, ele vai falar nesse momento agora, nesse capítulo, como a tolerância pode ser aceita. Como é que podemos aceitar esse negócio de tolerar o outro aí? Isso é o subtítulo do capítulo 5, né? O capítulo 5, que acontece justamente nessa ideia, né, da vida numa cidade e a vida num lugar, como aqui está mostrando uma parte muito poderosa que mostrava a força de Paris, que era a prisão, né? Tanto que é o símbolo da queda de Bastilha, é o símbolo do fim da Idade Moderna. É, então, eu ouso supor que um ministro esclarecido e magnânimo, um prelado humano, prelado seria alguém do clero, de alto escalão, de alto nível, né, e sábio, né, um príncipe, é um governante, um rei, por exemplo, que sabe que o seu interesse está no grande número de súditos e sua glória na felicidade deles. Então, ele está dizendo que uma pessoa esclarecida, uma pessoa iluminista, esclarecimento é iluminismo, ela vai ver o bem das pessoas como sendo o que vai justificar o quanto ele é bom, né? Todo tirano seria terrível para Voltaire. Então, é, aqui temos a ideia, né, justamente do clero, né, justamente desses prelados aparecendo aqui. Então, e complementa com as suas próprias luzes, né? Ele diz a si mesmo que perderia eu vendo as terras cultivadas, ornadas por mais laboriosas, os tributos aumentados, o estado mais florescente. Isso só ia ajudar. Ser legal com o povo, ser massa com o povo, ser tolerante com o povo, é só fazer o país dele crescer, né? A França que ele está falando. Eu preciso dizer uma coisa para vocês aqui. O Voltaire, ele está falando mal da França. É o país dele. Ele morava lá.
Ele não era como nós hoje, que temos acesso a informações do Japão, do Congo, ou do Chile, ou dos Estados Unidos. Ele tinha acesso a coisas que ele via. Então, é normal que ele não saiba do que está ocorrendo, por exemplo, nos Estados Unidos, as bruxas de Salem, que foi um ato de intolerância. É comum que ele não saiba que na Rússia não ocorria alguma coisa parecida, ou na Holanda ou na Índia. É normal que ele não saiba. Se ele tivesse nesses outros lugares, eu não posso afirmar, mas eu imagino que se ele morasse na Inglaterra, ele estaria descendo pau na Inglaterra, porque ele está vendo os problemas acontecer. Ele está falando do lugar que ele conhece. Ele está dentro de uma limitação humana, como diz Ludwig Wittgenstein, né? O homem tende a tomar os limites do mundo como os limites do seu campo de visão, o limite da linguagem que ele é capaz de usar. Ele precisa enfiar tudo em caixinhas chamado palavras. E isso limita muito o homem. Por um lado, ele aumenta a capacidade do homem por ter um código que faça ele funcionar como um só. Até traduz. É possível traduzir até ideogramas, os nossos caracteres de vogais e consoantes do alfabeto grego-latino. Mas, por outro lado, também limita o homem às coisas até onde essa linguagem consegue ir. Tem coisas que a linguagem pode ultrapassar, a filosofia da linguagem é isso. Que às vezes sem ela podia ser muito maior. Talvez um bebê que não tenha noção de língua ainda, ele seja muito mais livre, vá muito mais longe do que qualquer um com mais idade do que ele, que já reconheça uma palavra. Pode ser. Nós não sabemos, não dá para afirmar. Mas Ludwig Wittgenstein afirma isso. Né? Por um lado, ele elogia a linguagem como o único caminho e depois ele mostra a fraqueza dela, né? Nas próprias obras mais importantes escritas por ele. Filósofo contemporâneo Ludwig Wittgenstein já é falecido. A Alemanha seria um deserto coberto das ossadas dos católicos, porque eles foram os primeiros a ser protestantes, o luteranismo, dos evangélicos, dos reformados, dos anabatistas, degolados uns pelos outros, se a paz de Westfália não tivesse alcançado, enfim, a liberdade de consciência. Então você chegou num momento em que houve um momento de um acordo de paz em Westfália, que as pessoas fizeram esse acordo, e esse acordo fez com que as pessoas tivessem direito de liberdade. Liberdade desde que não quisessem socar o que chamam ser a sua verdade, uma coisa muito pobre de se falar em filosofia, é realmente altamente criticada por qualquer filósofo que se preze, alcançando então tudo isso. Seria uma merda. E ele está elogiando. Ele é realmente tão bom assim? Né? Ou é o que ele está vendo? Eu não sei. Eu desconfio. Isso não vai cair na prova, mas eu vou falar que eu desconfio. O meu palpite é que ele está falando o que ele acha. Né? Porque na verdade a gente sempre fala o que a gente acha. Né? Dizem que gosto não se discute, mas é o contrário, gosto é que se discute 24 horas por dia. Porque você não gosta de uma galera que está enfiado no meio, o que você faz? Você sai dessa galera e vai para outra galera que fala o que você curte, que você não gosta, e agora vai para outra. Gosto é a coisa que mais se discute o tempo todo, e se gosto é que nem cu, então cu é o que mais se discute. Nada fala-se mais do mundo do que cu, aí da Alemanha. Puta que pariu, né? Que é foda. Temos judeus, luteranos, molinistas e jansenistas, são modalidades do catolicismo, vinculadas a algum papa ou alguém considerado santo e tal. Não podemos aceitar ou incluir calvinistas, que daí é protestante, do John Calvin, né, o João Calvino. Né, eu não entendo por que traduzem a metade dos nomes e outras não. Né, João Calvino é John Calvin, Martinho Lutero é Martin Luther, daí Adolfinho Hitler é Hitler. Né, então, traduz tudo então, caralho. Né, puta que pariu! Aproximadamente nas mesmas condições em que os católicos são tolerados em Londres. Né, será que é assim? Não podemos aceitar isso, né? E deixa eles, se os católicos podem morar em Londres, mesmo com condições de pagamento de taxas e tal, por que não podemos deixar os crentes morar aqui? Deixa os crentes morar aqui, caralho. Né? Aqui em Londres, né? O rio Thames, o famoso rio Thames, era extremamente poluído
O que é cadáver, essas coisas, né, doença. Mas na época da Revolução Industrial, hoje ele é limpinho, né? Você encontra também, para você ir lá na beira do Rio Tâmisa, você precisa de autorização da prefeitura de Londres para você coletar até tesouros, você encontra. Muitas coisas tem ali, da história de um lugar muito antigo. É, quanto mais seitas, menos uma delas é perigosa. Quando uma seita cresce demais, seita não é uma ofensa. Seita é uma organização religiosa. Quando uma seita cresce, quando eles dizem uma seita, quando uma seita cresce demais, ela acaba dizendo que ela é melhor que as outras e acaba atacando as outras, se torna intolerante. Então temos que ter um monte, é saudável ter um monte. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, a loucura que Hitler disse que a Alemanha é melhor porque tem a raça ariana e ela deve ser pura, sendo que nessa perspectiva está totalmente errada. Quem criou isso daí foi muita gente, mas principalmente a Helena Petrona Blavatsky, né, que vai dizer que tem uma raça superior. Né? Isso é ridículo, isso é absurdo. Na verdade, a mistura traz muitos benefícios. A melhor prova disso é o Brasil. Né? Nós somos muito fortes para doenças e passamos fome, passamos um monte de problemas aqui, sobrevivemos e ainda assim damos risada. Por causa justamente dessa miscigenação racial. É a mesma coisa. Essa mistura de doutrinas diferentes, ela é saudável, segundo Voltaire. Ela deve ser estimulada em vez de favorecer uma só. Não deve, nunca favoreça uma religião em cima das outras. Ou só enalteça uma e não enalteça outras. Isso é aproveitar. Isso é se aproveitar, isso é manipulação, isso é crime. Isso não pode, num Estado laico, isso não pode ser feito. O motivo dessa obra estar aqui é para enaltecer o Estado laico, que não enaltece uma religião em cima das outras. Se você não gostou, não importa. Esse é o motivo do Departamento de Filosofia ter escolhido o Tratado sobre a Tolerância do Voltaire. Esses capítulos é para falar justamente isso. E começando lá pela desgraça da morte do Jean Calas, que é a primeira aula lá da obra, que é a segunda em ordem. A multiplicidade as enfraquece. Todas são reprimidas pelas leis justas que proíbem assembleias tumultuosas, as injúrias, as sedições, que estão sempre em vigor pela força coercitiva. Então, a força coercitiva é na marra. Né? O maior vai ficar mais forte e vai ajudar as pessoas a fazer isso. E você não tem essa beleza toda. Ele está dizendo para fazer tipo isso aqui, que esse símbolo. É um símbolo, eu nunca vi isso na minha vida. Mas imagine que você colocasse e fizesse uma cena disso. Mas isso significa todo mundo tendo o seu cultinho, do seu jeito. Mas eu quero aquele, agora eu quero aquele. Vai fundo, vai. Eu quero todos. Tudo bem. Tipo eu, por exemplo, eu estudo todos eles. Eu não sigo porra nenhuma. Não sigo merda nenhuma. Eu faço o que eu acho certo e faço cagada. Meu Deus, eu faço cada cagada, caralho. Na verdade, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu vou chutar o balde. Eu nunca conheci na Terra alguém que fizesse mais cagada do que eu. E até acredito que tem, mas eu nunca vi. E eu tô achando que eu vou morrer sem ver. De tanta cagada que eu já fiz. Eu não sei se todo mundo não é assim, eu fico pensando, né? Só que não fala, né? A diferença é que eu assumo, né, cara? Eu fiz cagada mesmo, mas olha, é muitas vezes por dia. Fora quando eu piso na merda. Nossa senhora! Mas todo dia eu piso na merda. Eu não sei nem de onde que vem essa merda. Eu fico pensando de onde saiu. Né? Eu fico imaginando a cena em câmera lenta, assim, sabe? Aquela coisa saindo, assim. E aí o pé pisando, assim, em câmera lenta, assim, e fica aquilo repetido na minha cabeça, assim. Eu sou um louco, me interne, porque eu fico, assim, eu me lembro de uma vez que eu tava caminhando no meio do mato, que eu era criança, aí eu sumi, não tinha controle. Ninguém conseguia me controlar. Na base da surra eu fugia do meu jeito. Apanhava, no dia eu tava lá. E aí eu fui no meio do mato, eu fui da Havaiana. Foi a última vez que eu usei uma Havaiana na minha vida, eu pisei na merda. Mas era um tamanho de uma merda, assim, era altura de uma cadeira, mais ou menos. E atolou o pé até a metade, até do joelho, assim, sabe? E na hora que saiu, assim, só saiu só a alça da Havaiana, azul clara.
a chapeleta embaixo, eu não sei o nome, aquela lancha, ficou atolada lá. Aí pra tirar, e a galera, tinha meu Deus, a galera, meninada. Nossa senhora, nunca deram tanta. Minha vida não lembro de mais nada. Aí eu peguei um pau pra tirar aquele troço e o pau quebrou. O pau, assim, eu vou só bosta, só o pau, né? E o chinelo ficou. E aí eu fui de pau em pau, né? Foi uns 10 pau. Né? No 10º pau que arrancou, nevou, Havaiana, é merda pra todo lado. A galera, quando eu vi, cara, tinha nego sentado no mato, dando risada. Eu ria junto e chorava. E agora, espinho no chão e bosta pra todo lado. Eu andando com aquela merda lá e tal. Mas nunca mais na minha vida. Eu ando descalço. Eu fico que nem os pés dos hobbits, com barba no pé. Mas eu não ando com essa merda dessa Havaiana. Não interessa. Não, não ando. Não, de jeito nenhum. Não ando. Eu desculpo se você gosta. E não tem como. Eu tenho trauma. Eu tô doente, tratada. Remédio tarja preta. Pra mim, cada vai pisar na bosta que dá. Né? Isso que faz, tem que passar propaganda. Faz a propaganda assim, caralho. Pronto. Eu ia comprar. Só pra dar risada, só. Ia deixar pendurar na parede. Que nem o Duchamp. O Duchamp tem um quadro. Eu adoro o cara. Como é lindo que tem. É a tampa da privada pendurada na parede com prego, assim. Eu vou copiar o Duchamp. Eu vou botar na minha parede lá de casa. A tampa da privada, né? Como é linda do mundo, né? Pra mostrar pra todo mundo. Para todo mundo ver na sala de jantar, para a gente olhar para aquilo e pensar em certas coisas, né? Você tá olhando para comida aqui e você olha ali, né? O quibe aqui. Ixi. Bom, então, o barreado, assim, né? Imagina aquele estrogonofe, né? Eita porra, né? Então, que delícia, né? Com a privada ali e tal, né? E sabemos que muitos chefes de família, tendo levantado grandes fortunas em países estrangeiros, estão prestes a retornar para sua pátria, como a França, por exemplo. Essa é a deusa da fortuna, com a cornucópia, né? Segundo a lenda, né, grega romana, né, greco-romana. A cornucópia, a fortuna, ela derrama a sua... Gostei. Ela derrama, que nem que nem vassoura, tem que falar derrama. Ela derrama na fortuna sobre nossas cabeças, né? Cai dentro do zóio a fortuna, né? Aí, só que é uma roda. E tem hora que você está sobre a roda e tem hora que você está embaixo da roda. E a vida é uma roda. E como uma roda gira num jogo de... Como chama aquele jogo de cassino? Que você joga uma bolinha, preto e vermelho, não me lembro. Igual, poker, sei lá como é que chama aquilo porra lá. Eu não sei que posta as coisas lá, daí gastam até a bunda, né? Então, esse aí. Gira. Uma hora a favor de você, outra hora ela é contra. Você nunca sabe. Tem uma frase de Homero que diz: os deuses podem nos abençoar pela manhã e nos amaldiçoar à tarde. Agora eu vou traduzir para a nossa língua. O acaso pode nos beneficiar agora e pode nos ferrar daqui a uma hora. O que é isso, acaso? Sorte, azar. Sorte é quando a casa é a teu favor, azar é quando é contra. Isso são os deuses. Os deuses são o que estão em volta de você, na cultura dos gregos. Os romanos não entenderam. Mas é isso que são os deuses. O sol é Hélios. Hélios em grego. O sol é Apolo. É uma carroça que está lá. Uma carruagem. Uma carroça é um pouco melhor que uma carroça. Mas de puxar pedra, verdura, essas coisas. E tal, cadáver. E tal, só que brilha tanto que parece uma bola. É isso que deu longe uma fogueira, parece uma bola. Diz, está na cabeça dos gregos. Os gregos são tudo foda. E tal. E aí acontece o seguinte, né? Eles não pedem mais que a proteção da lei, esses pais de família, né? Natural, a vitalidade dos seus casamentos, a certeza do estado civil deles, né? Dos seus filhos, o direito à herança paterna, a irmandade das pessoas, né? Que elas possam viver em paz, né? Nada de templos públicos, porque isso meio que coage o diferente. Nada de direito, cargos municipais e distinções honoríficas, distinções de honra, dado a alguém porque pertence a tal religião ou porque de tal nacionalidade. Puta que pariu! Isso daí é que o Voltaire tá falando, isso é o problema do que tá acontecendo aqui. Ele não tá aqui para falar com a gente, mas se ele estivesse falando, sei lá, da Coreia do Sul,
Ele vê isso, ele falou, mas esse é o problema. A questão não é que é na França, mas a questão não é essa. A questão é que isso acontece no Brasil. É isso que ele está dizendo. Os católicos não os têm, nem em Londres e nem em diversos outros países. Mas aqui tem. Aqui na França tem Notre Dame. E aí o que acontece? Notre Dame é famosíssima. Notre Dame. E aí tem essa posição de mais que os outros. Aí a Inglaterra, o Big Bang, o parlamento. Não se trata mais de conceder privilégios imensos a lugares seguros a uma facção, a um grupo, mas de deixar viver o povo pacífico, de abrandar, né, abrandar, sossega, os éditos, né, as coisas que são ditas, talvez outrora necessários, e deixar de sê-lo. Né, deixa, let it be. Escute Beatles, let it be. Agora vou traduzir em português. Foda-se. Deixa. Não, foda-se. Quando eu era criança, galera. Não é quando eu era criança, porque eu ainda sou, eu acho. Mas é porque eu sou pior que antes. A vida inteira. A vida inteira. Sempre foi tudo na base do foda-se. Tudo. Né? Não, perdeu o dinheiro. Ah, foda-se. Pisou na merda, ela perdeu. Você foda. Tudo era assim. Tudo era na base do foda-se. A vida inteira. Aí eu pensei que. A minha mãe falava: um dia você vai mudar, filha. A minha mãe apanhava todo dia. Aí um dia eu fui crescendo, nunca para de crescer até hoje. Vai, nunca para, passar o tempo vai mudando. E eu pensei, né, vai que tá certo, vai uma hora endireito, né? Eu só piorei. Não endireitei. Olha, eu posso tomar no meio do cu. Eu posso me fuder. Só que, olha, de fundo do coração. Eu sou feliz. Mesmo fudido. Eu posso estar me fudendo com essa risada. Ou eu sou louco, então. E eu tô pouco preocupado se alguém aprova o que eu tô fazendo ou não. Porque eu não faço isso por mal. Eu faço isso porque justamente eu acho que eu sou livre e que tá de boa. Tá de boa esse pá, quem sabe eu nem vou estar aqui amanhã. Eu não tô nem aí nesse daí. Claro que eu tô preocupado, eu quero coisa boa. Mas eu não fico medindo por isso. Não é isso que me baliza. Não é isso a minha medida. A minha medida é curtir agora. Pá, ficar de boa, dar risada da bosta mesmo ali e tal. E ficar racionalizando. E olha que eu sou um filósofo. Vai tomar no cu, ninguém aguenta. Ninguém atura uma coisa dessa. Enche o saco. Para de encher o saco e vive a vida, cacete. Né? Não cabe a nós indicar para o ministério a que ele pode fazer. Basta implorar aos desafortunados. Então não é o ministério que tem que fazer, é as pessoas que não têm sorte, desafortunadas, sem fortuna, sem sorte. Que não têm sorte nesse momento, né, que eles mantenham a sua calma e eles lutem, né, porque eu tenho certeza não tenho de nada, nem que eu sou eu. Eu só acho, só. Eu acho que você já foi desafortunado, que você já andou se fudendo na vida aí. E eu acho que uma vez você foi muito bem afortunado. Se aconteceu uma coisa que foi um milagre na sua vida. É isso. O que significa isso? Simplesmente. Bem simples. Bom, nas religiões, vivendo em paz sobre a terra. Deixa, let it be. Para não falar foda-se, let it be, mas ele fala do mesmo jeito, né? Porque não tem jeito, ele não fala, mas pensa, né? Tá assim. Bom, quantos meios de torná-los úteis e impedir que jamais se tornem perigosos? Essas pessoas desafortunadas que são prejudicadas por pessoas que têm templos e tanta fortuna. Ou o contrário. Na verdade, o contrário é pior. Os que têm mais podem prejudicar os que têm menos. A prudência, o cuidado do ministério e do conselho, apoiada na força, isso é o exército, é a polícia, encontrará facilmente esses meios, essas maneiras, que tantas outras nações empregam com êxito e nós não, né? Como diz Pitágoras, a prudência é o olho de todas as virtudes. Né? O cuidado é o olho de todas as coisas boas, né? A prudência. Nisso é o Pitágoras aqui, o Pitágoras.
esse, né? O pai da matemática, esse daqui. Esse cara aí né, ele, não é o pai, assim, ele é o pai adotivo. Ele adotou, que já tinha, só que ele que fez ela ser o que ela é hoje. Assim, esse cara, ela teve muitos, né, gênios aí, mas se você quiser matar alguém que inventou matemática, olha bem pra cara dele, mata esse aí. Que daí você resolve, só que daí você não vai ter computador, né, não vai ter videogame, pelo amor de Deus, não me faça, não me tire o videogame. Bom, ainda fanático, eu tentei fanático. Fanático é todo mundo que leva as coisas para um lado só e é demais. Qualquer coisa. É fanatismo religioso, tá, mas fanatismo patriótico é fanatismo. E fanatismo, sei lá, homofóbico é fanatismo também. Todo fanatismo é quando é demais. Não, tem que ser equilibrado. Tudo que é extremista é desequilibrado, é assim, a balança tá pensa, tá capenga o troço. Não vai funcionar direito. Tá uma desgraça, uma merda. É isso que tá rolando. Ainda existem fanáticos no populacho calvinista. Lá o povo que estava ali na França, ali, mas que veio da Suíça, do John Calvin, lá, os protestantes. Mas está provado que há ainda mais no populacho convulsionário, que é a grande maioria que estava vivendo ali na França. Ainda há fanáticos no populacho calvinista, né? Está provado que não há mais no populacho convulsionário. A escória de insensatos de São Medardo, é um santo lá das antigas lá, e aí acabam virando gente fanática e tal, né? Que diz que tem que ser assim se não fosse enterrado. Não, sempre tem um. Não tem a menor importância para a nação, e dos profetas calvinistas está aniquilada. E a gente vê aí o fanatismo acontecendo de uma forma atual. É isso que o Voltaire está falando. Ele não viu isso, ele não sabia disso. Ele não sabia disso, que aconteceria isso na América, no futuro, num país que ele está só elogiando. No último capítulo a gente viu isso. Mas ele está falando desse problema aí. É isso que é intolerância religiosa. Se você tem alguma dúvida, você entendeu. Se você esquecer tudo, lembre disso. Isso é o que não pode acontecer. Por que essas pessoas não mostram o rosto? É que são muito, muito corajosos e valentes, né? Pra assumir, né? Que é que nem eu com a Havaianinha com a merda lá. Pelo menos eu assumi. Bom, o melhor meio de diminuir o número de maníacos. Olha o que ele chama essas pessoas. Ele está falando não dos que vocês acabaram de ver, mas da França da época. Ele está falando tipo isso. Se ainda restam alguns deles, né? Porque estamos de boa perto de antes. É confiar essa doença da mente ao regime da razão, ao iluminismo, à luz da razão, ao espírito, à alma. Pensar sobre isso. Que esclarece a luz. Esclarece e escurece. Apaga, acende, pá, é isso aí. Os homens, lenta e infalivelmente. Né? Nunca vai falhar. Eu mesmo, devagar. Eu sou devagar. Meu Deus, como eu sou devagar, cara. Eu demoro um ano para fazer o bagulho que demora um dia para fazer. Eu demoro um ano. Eu levei 13 meses para ler O Senhor dos Anéis. 13 meses. E eu fico falando. E faz anos, eu fico falando, não paro de falar isso, como se fosse um motivo de orgulho, né? Tô fudido mesmo. Não tem problema. Essa razão é doce. A razão é doce. A razão é boa. A razão é a solução. É humana. Ela inspira indulgência, compreensão, perdão. Sufoca a discórdia. Afirma a virtude, a bondade, a honestidade. Torna amável a obediência às leis e você passa a obedecer ela porque você entende ela e não porque mandaram. Ainda mais do que a força as mantém. A força não é nada perante o amor. O amor é mais poderoso do que a força. A bondade, amigos. É isso que o Voltaire está dizendo. Não gostei, não sei o quê.
Tá bom, mas o Voltaire está dizendo. E a prova não vai estar perguntando o que você gosta, vai estar perguntando o que o Voltaire disse. E o ridículo, deixa eu explicar a palavra ridículo para vocês. Ridículo, né? Xinga, você virou palavrão. Ridículo é aquilo que faz você rir. Isso que significa a palavra ridículo. Por exemplo, toda comédia é ridícula. Ai, não fala assim do que eu mais gosto, não sei o quê. Toda comédia é ridícula. Ridículo é aquilo que faz você rir. Comédia é ridícula, é uma palavra grega. Né? E o ridículo que todas as pessoas honestas associam hoje ao entusiasmo não terá efeito algum? Isso é ridículo? O entusiasmo por um mundo melhor, por coisas boas, por virtudes? Tornar assim algo risível, ridículo, é barreira potente contra a extravagância de todos os sectários que detêm o poder, que são seguidores de alguma coisa, de uma seita. Os tempos passados são como jamais tivessem sido. O Voltaire escreve muito bem, né? Mas ele passou. Mas agora nós vivemos outros tempos. Podemos melhorar a partir daqui. Já estamos melhor do que alguns anos atrás. E é preciso partir sempre do ponto em que se está. Justamente o que eu acabei de falar. E daquele a que as nações chegaram. Não importa onde você esteja, incluindo o nosso Brasil de hoje. Porque senão vira isso aí, ó. Quebra pau. Fecha o pau. Como é que é o nome disso aqui? Não sei. Quebra pau. Quebra pau. É uma pintura de quebra pau. Tá todo mundo se arrebentando. Diz que é por causa da religião que tá arrebentando tudo aqui. Tem até a igreja atrás lá com o sino lá. Se pá, a igreja. Olha lá, tá tudo se arrebentando aqui da aula. É isso aí que acontece. Houve um tempo em que se acreditou na obrigação de promulgar é fazer, falar, né, expor decretos contra os que ensinavam doutrina contrária às categorias de Aristóteles. Tem que ser como Aristóteles falou, por quê? O Aristóteles falou. O Aristóteles se tornou autoridade na escolástica, desde mais ou menos lá pelo ano 900, por aí, ano 1000, até o iluminismo ali. Dali começou a mudar. Na Idade Moderna inteira. O Descartes é um escolástico completo, duas, três coisas que ele não concorda. Até hoje nós somos aristotélicos, escolásticos. Né? Até os universitários chamam de scholars fora daqui, escolásticos. Né? Aqui é acadêmicos. Né? E chamam academia de fazer exercício de academia. É ginásio o nome certo, é gym, word gym, go gym. É ginásio, no lugar de fazer ginástica, não academia. Academia é só de filosofia de Platão, puta que pariu. Ao horror, né, ensinavam doutrina contrária, as categorias de Aristóteles, né, decretos, não pode, né, então eram leis. Ao horror, ao vazio, não podia ser nada assim, né, pensar que não havia nada, por exemplo. O que mais tarde o Nietzsche chamaria de niilismo, que tudo, né, o Schopenhauer, que tudo veio de nada, tudo vai para nada, porra nenhuma, não tem certo, não tem errado, não tem Deus, não tem porra nenhuma, né? As quididades e ao universal da própria coisa, né? A universal das coisas, o universal seria aquilo a que seria abrangente a tudo. Por exemplo, o bem, ele é universal. O amor é universal, é esse sentido de quididade, né? E de universal. E as quididades são as verdades, né? Justamente universais, que estão em toda parte aí. É essa a ideia. E temos na Europa mais de 100 volumes de jurisprudência, livros jurídicos, livros de direito, sobre a bruxaria e sobre a maneira de distinguir os falsos bruxos dos verdadeiros. E aqui está o Aristóteles. O Aristóteles, que nasceu em 384 a.C. e faleceu em 322 a.C. Né? Este símbolo aqui em cima é o símbolo na época da Macedônia. Né? Aristóteles, ele é ninguém, nada mais, nada menos que o homem
mais influente que já caminhou sobre a Terra. Ninguém no mundo influenciou mais o futuro do que Aristóteles. Toda a concepção de realidade veio dele. A concepção de causa e consequência veio de Aristóteles. A concepção de matéria veio de Aristóteles. Nossa, então ele é um gênio. Pois é, mas matéria em grego significa madeira. Ele falou que tudo é feito de pau. É a pior de todas as palavras que eu já ouvi falar. E todo mundo... Ela se sofisticou. Ela se desenvolveu ao longo do tempo. Mas continua sendo isso. Ainda estamos de joelhos perante Aristóteles. Sinceramente, eu já pensei muito sobre isso. Já culpei ele. Hoje não culpo mais. A culpa não é dele. Ele é um grande gênio. A culpa é de quem segue ele cegamente. E não para pensar, será que não tem outra perspectiva? Ponto de vista? Alguma coisa? Bom, o Aristóteles era muito influente, né? Isso ele faz parte, muito importante e tal. A excomunhão, né? Expulsar da religião, dos gafanhotos e dos insetos prejudiciais às colheitas. Tira essa merda aqui que vai comer nossos trigo aí, nossas, né, cevada para quem toma cerveja, Deus me livre. Eu detesto o troço ruim. Foi hábito muito comum que subsiste ainda em diversos rituais. O hábito de excomunhão passou, né? Aristóteles, os bruxos e os gafanhotos foram deixados em paz. Deixa lá que fique, né? Então, né, está sendo metafórico aqui e ao mesmo tempo sendo realista, mas justamente essa ideia que leva a fazer isso, leva à demência, à destruição da mente. A intolerância é isso. O fanatismo é demência, é uma doença. É isso que ele está dizendo. É isso, é esse o teor do texto. E é esse clima que a Federal tem a esse respeito, a esse tipo de assunto. Os exemplos dessas graves demências, outrora tão importantes, são inumeráveis. Outras retornam de tempos em tempos, mas quando surtiram seu efeito, quando se está farto de saco cheio, é mais bonito falar, né? Delas aí se aniquilam. Aí, mas elas voltam, né? O Brasil é um exemplo. Bom, que aconteceria se alguém ousasse hoje ser corporocrático, que pertence a uma corporação, ou outra religião, né? Isso daria certo hoje, quando? Século XVIII. Nós riríamos dele, como de um homem vestido antigo com a gola de pregas e gibão, né? Como alguém antiquado que não cabe mais nos tempos. Só que o problema é que isso volta. Do que ele está falando? Eu vou dizer bem claro. Ele está falando do conservadorismo. Não das mudanças do novo mundo. Que tende a evoluir como a natureza. Parece evoluir se Darwin está certo. Tenho lá minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas sobre tudo, eu não tenho nem certeza se o homem chegou na Lua. Meu Deus do céu. Aqui, parece que o Voltaire, pelo menos nesse capítulo, ele fala demais. O jesuíta. O jesuíta é um bicho, né? Ele tinha a missão de espalhar Deus sobre a terra, né? Angariar almas para Deus, em tudo que canto, né? E no Brasil, isso aí a gente sabe, de cima a baixo, né? E tal, né? E aí o Voltaire, né? Nessa nação começou a entreabrir os olhos quando os jesuítas, Letelier dois filhos da puta, fabricaram a bula Unigênitos. Né? Unigênitos. Gênitos. O que será que é isso? Unigênitos. Vou ficar pensando, né? Que é o unigênitos. Que nasceu de um só. Unigênito, mas gênito. Tá, deixa pra lá. Melhor, né? Que enviaram para Roma, mandaram para Roma, porque Roma é que a igreja fica lá, né? Romana, que o Vaticano lá vai ser o Estado do Vaticano. Quando o Mussolini, é o Mussolini que fez o Vaticano, você viu? É o Mussolini então que fez. É o Estado do Vaticano. Eles acreditavam estar ainda naqueles tempos de ignorância em que os povos adotam exames sem asserções mais absurdas, né? E sem pensar, sem avaliar direitinho e tal. Nessa ideia
universal, cósmica aí, que nos norteia, nos permeia, nos rodeia. Ousaram proscrever essa proposição, que é de uma verdade universal de todos os casos e em todos os tempos. Né? O temor de uma excomunhão, né? Meteu o pé na bunda, né? Injusta, não merecia, não deve impedir de fazer o seu dever. Você chutaram, tá bem no meio da bunda, foi parar na puta que pariu, não vou fazer mais porra nenhuma agora, vou beber só cachaça agora. Eu não vou fazer porra nenhuma da vida, subiu pinga o dia inteiro. Ah, mesma coisa. Tem que fazer mesmo assim. As coisas diz que, né, é liberdade. É liberdade que tem. É liberdade. Bom, o Voltaire, ele falou, era proscrever a razão. Como? A razão é que vai ajudar a gente, caralho. As liberdades da igreja, né, galicana, né, é um papo lá. E o fundamento da moral. Né, a moral é a carga que você carrega nas suas costas, de acordo com as coisas que você fez. Depende da cultura que você vive e do tempo, isso muda, então a moral muda. A ética estuda a moral. Moral não é ética, não é a mesma coisa. A ética eu estudo, moral quando você fala, você não tem ética, isso não faz sentido, né? O que faz sentido é você não tem moral, isso faz sentido. Era dizer aos homens, Deus ordena que não os deveis cumprir. Vosso dever se temeis alguma injustiça. Se acha que tem coisa errada, não faz. Ele está dizendo que o Voltaire falou, que Deus disse. Você disse mesmo, eu não sei. Eu não sei o que Deus disse, eu não sei nem o que eu falei direito. Bom, jamais se afrontou o senso comum de maneira tão descarada. Né? Eu acho que não foi bem assim. Eu acho que quem mais fez isso foi o Sócrates lá na Grécia. Mas tá, né? Não é isso que vai cair. Né? Quem está dizendo isso é o Voltaire, e é isso que vai cair na prova. Então, sim, tem que concordar com ela. Veja, até eu discordo às vezes. Bom, mas o Voltaire disse, é bom que ele entende, né? Os consultores em Roma não lhes deram atenção, nem deram bola, porque ouve-se o que quer ouvir, né? Fazer o quê? Paciência, né? E a liberdade como fica? Né? Com a liberdade como fica? A liberdade é tão linda, né? A liberdade é essa foto, a foto mais linda de Maggie que eu já vi. Esse reflexo dela na água. Né? É mágico. Eu acho a coisa assim incrível. Eu quero ficar no meio dela, aqui, abençoado pela águia. Né? Nossa, tirei uma foto, assim, faço uma. Né? Nossa, eu me sinto muito bem perto dela. Parece que estou diante, sei lá, uma árvore debaixo do sol. É que a árvore gosta do sol, né? E eu não gosto do sol. Eu gosto da águia, eu gosto da liberdade. É a coisa mais linda que eu já vi. Emociona até falar disso. A Cúria romana foi persuadida de que esta bula, né, esses livros, essas receitas, era necessária, de que a nossa nação desejava ela, a França. Né, ela foi assinada, selada e foi enviada, né, e sabemos as consequências dessa bosta. Certamente, caso tivessem sido previstas, teriam mitigado a bula, porque isso é muito ruim, ficar dizendo quem é bruxo, quem não é bruxo, quem está certo, quem não está certo, que tem que seguir Aristóteles, que não pode ir contra ele, né? Não podia fazer isso, isso é uma coisa terrível, não deve fazer isso nunca. Então, né? E as querelas foram vivas, as brigas, fechou o pau, né? E tal, né? E a prudência e a bondade do rei foi por fim o que acalmou essa parada aí. E tal, né? Foi por isso que deu, né? Eu não sei aqui se o Voltaire ele acha isso mesmo ou ele está puxando o saco. Eu tenho muita dúvida nesses negócios de tempos de reis, porque a puxação de saco do inferno, né? Eu já vi o Descartes fazer isso, o Hobbes fazer isso, o Voltaire fazer isso, né? O Locke fazer isso, todo mundo faz isso e puxa o saco para ele, lambe o saco dos reis. Eu não sei por que faz isso tanto, né? Eu acho que é por medo de querer ser aprovado. Mas quem sabe não, eu não sei mesmo se você está falando isso aqui, parece. É o que parece esse negócio aqui e tal, né? E Roma, né? Tem Roma, muito importante, Roma, né? Que sempre, o sol está bem na minha cabeça, estou iluminado, tipo um santo aqui, ó. Eu tô de santo.
aqui, é um santo. E eu vou ser padroeiro de Curitiba, vou concorrer com Nossa Senhora. É, vai ter eleição desse daí. O mesmo ocorre numa grande parte de pontos que separam os protestantes de nós, os crentes de nós, os católicos no caso. Ele está dizendo alguns desses pontos não têm consequência alguma, né? Outras são mais graves, mas o furor da disputa a respeito deles, né? A força, né, a respeito deles está tão amortecida que hoje os próprios protestantes, os próprios crentes, os próprios evangélicos não pregam a controvérsia nenhuma de suas igrejas, né? Deixa quieto e tal, né? E o negócio é ficar assim mesmo, fica na paz, na tranquilidade, olha só que beleza, né? O equilíbrio, a florzinha ali, é isso aí, de boa, paz e amor, pá, essa é a parada, né? Que para rolar aqui o bagulho e tal, podemos, pois, considerar este tempo de fastio, de saciedade ou de antes de razão como uma época de penhor da tranquilidade pública, né? Você empenhorar a tranquilidade pública, né? Para ter poder, alguém ter poder. Para isso, né? Como é que fica? A controvérsia é uma doença epidêmica que está no fim. Está decretando o fim da epidemia da ignorância. O Voltaire, afinal, ele era um iluminista, os iluministas acreditavam nisso, né? Foi o Kant que chutou o balde, né? Mas ele não fez isso para chutar o balde, ele fez isso porque ele estava tentando ajudar e acabou chutando o balde. Está no fim e a peste de que estamos curados estamos todos até hoje, estamos doentes, né? Eu acho que não sei nem se a França está, né? Mas eu ouvi falar que tem problemas lá. Não pode mais que um regime brando, né? E tal. E isso tudo norteado pela razão, a coisa mais importante que nós temos, nosso maior poder é esse, a razão, né? Em suma, o interesse do Estado é que os filhos expatriados retornem com modéstia à casa dos pais. A ideia de que a humanidade o pede, a razão aconselha e a política não pode se amedrontar com isso, temer a isso. Aqui está, na nossa grande França, para o Voltaire. Essa é a ideia. Amigos, este é o fim do capítulo 5, próximo capítulo 6. Né, trataremos na próxima aula. E nunca se esqueçam, filosofia é dúvida. No dia que não tiver dúvida, não tem filosofia. No dia que você dizer eu sei, não é filosófico. Diga, eu acho só, eu não sei, é filosófico. Né? Isso é filosofia. E, enfim, amigos, eu espero tê-los ajudado. E que eu possa realmente contribuir para que vocês entendam o texto que vocês podem pegar aqui embaixo e ler o texto para que possam passar na prova e conseguir a sua vaga, entendendo de fato o que a federal quer que você entenda do texto que eu estou explicando para vocês o melhor possível, para que vocês realmente dominem esse conteúdo aí, tá bom? Então eu desejo a todos que fiquem muito bem, que tenham um ótimo dia e até a nossa próxima aula, amigos. Tchau para todos e fiquem bem. Até mais, gente. Tchau, gente.